O nosso amigo Dr. Paulo Munaretti. Vamos lá então, Dr. Paulo Munaretti, já estamos ao vivo aqui no Facebook da Rádio Super Difusora para o nosso programa, né? Nosso quadro de quintas e terças-feiras. Hoje, quinta-feira, dia 29 de abril, temos mais uma vez o quadro Difusora na Comunidade e quem comanda o quadro é ele, nosso amigo Dr. Paulo Munaretti, que está em algum canto aqui da nossa cidade trazendo mais informações. Dr. Paulo, bom dia, meu amigo. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Karina. Hoje sem máscara. Meu entrevistada não veio. Acontece às vezes isso, não é mesmo? Bem-vindo ao jornalismo, né, amigo? Oi? Bem-vindo às realidades do jornalismo, né? De vez em quando acontece esse tipo de coisa. Você fatua alguma coisa e aí a pessoa... Mas eu vou contar a história da dona Alvanete. Ela me procurou, Vamos lá. Fernanda e Karina, e talvez vocês possam me dar alguma explicação que eu não consegui. Veja como é que é a história, Karina e Fernando. Tá? Ela tem um filho que trabalha à noite e ele vinha de ônibus, né? E não existe mais ônibus em Xanxerê. Né? Nós não temos mais ônibus. Não temos mais, né? Xanxerê, né? E aí, o que vai se fazer? Pensando nisso, eu entrei em contato com o município, né, para saber o que vai acontecer, como é que vai voltar, não vai voltar os ônibus de linha, né? Não obtive resposta, né? Não obtive resposta. Aí, então, eu peguei e disse, não, mas então eu soube, talvez você soube também, e os amigos também que estão comigo souberam, que teria sido comercializado a empresa, né? Isso, a informação, Paulo, só abrindo parênteses, a informação que a gente tem que realmente esta empresa, né, teria sido comercializada. A pandemia, outras circunstâncias aí fizeram com que a empresa entrasse em concordata, em falência, como dizem, né? Não sei se esse é o caso e não sei se chegou ao caso de abrir falência ou não, mas o que se sabe é que realmente foi comercializada esta empresa, né, de transporte público e agora não se sabe se vamos continuar tendo transporte público no município de Xanxerê ou não. E aí a população fica desassistida, né? Então aí o que eu fiz? Né? Como dizem o bom jornalista, porque eu não sou, né? Eu disse, vou então entrar em contato com essa nova empresa que supostamente teria adquirido, né? Essa empresa de transporte em Xanxerê. Em off, a pessoa que me atendeu e não quis me dizer quem era, disse que sim, que houve essa comercialização, mas que também não sabia quando que ia começar o transporte público em Xanxerê. Mas que barbaridade. A minha preocupação foi maior. Eu disse, bom, então se nós não temos essa preocupação, talvez eu vá falar com um dos vereadores. Estive conversando com alguns dos vereadores e a preocupação também não é só minha, deles também, que eles não têm o conhecimento. Veja bem, não têm o conhecimento e não sabem se vai voltar uma linha regular de ônibus em Xanxerê. Bom, gente, nós temos 50 mil pessoas em Xanxerê, né? Nós temos alunos, nós temos pessoas... Nós temos quantos bairros, hein? Mais de 30 bairros, se eu não me engano, em Xanxerê, né? E aí precisa de ônibus, não é mesmo? Os ônibus têm que estar atentos e tem que existir ônibus para a comunidade. Sem dúvida. Né? Minha preocupação foi grande, até entrei em contato até com o Ministério Público, também não tive uma informação assim no sentido de saber se existia alguma coisa, né? Mas então, assim, eu tentei todas as fontes que pudessem me dar garantia de alguma coisa. Diz assim, Fernando e Karine e amigos que estão nos assistindo, um prognóstico, vamos dizer, daqui 1 mês, daqui 2 meses, daqui 3 meses, vai haver ônibus. Não tivemos essa informação. O senhor, doutor Paulo, trabalha com o ramo do direito, deve entender muito melhor, entende muito melhor do que a gente a respeito disso, porque a gente sabe que o transporte público, ele é concedido a determinadas empresas por meio de concessão, né? Esse é o termo. Por meio de concessão. Uma empresa, né, se candidata, digamos assim, ou várias empresas se candidatam para executar e prestar esse serviço dentro do município e pagam determinados valores para o município, para que o município conceda esta possibilidade e desta forma, então, a empresa concede esse serviço ou presta esse serviço dentro do município, né? Legalmente falando, o que o senhor acredita que possa estar acontecendo? De repente, essa concessão ela não existe mais? É que, na verdade, a gente pensando assim de fora e olhando, analisando, e vendo as últimas informações que eu tive, que foi de fevereiro
mesmo antes da suposta comercialização ou não da empresa, havia uma discussão no que se refere a valores, né? Valores de prejuízo. Certo. Né? E aí talvez há uma ação de gestão de requerimentos junto ao município, e esse município podia ter me informado isso, não me informaram, solicitando o pagamento, ou através também de ações judiciais que também não tenham conhecimento. Então, quando a gente não tem conhecimento, a gente tem até que ficar um pouco, né, fora do eixo para não falar, vamos assim, falar coisa que não deve. Então, assim, há um prejuízo da empresa, pode haver um prejuízo da empresa. O município tem que pagar, talvez tenha que pagar, a gente não tem essa informação. A nova empresa que assumiu, que comprou, ela pode botar os seus ônibus a trabalhar. Certo. Deveria fazer isso. A comunidade necessita e precisa disso. Perfeito. Então, a pessoa que veio falar comigo, Fernando e Karina, ela é uma pessoa que necessitava de ônibus, necessita de ônibus. E completando, ela dizia para mim, Paulo, veja bem, eu tenho que ir até o encontro do meu filho de noite, porque eu tenho medo que aconteça alguma coisa, sabe, de que ele está vindo a pé. Realmente então, é compreensível que a necessidade das pessoas, né, exista, e é compreensível que o município tome peito da situação para que possa, ou de forma de acordo, ou de forma de uma nova concepção, que possa ser feito, né, Fernando e Karina, possam obrigar não diga a palavra, né, possa alguém se habilitar, tá, para que possa existir ônibus em Xanxerê, que, olha, é imprescindível numa cidade que não tenha um transporte público, né? Sem dúvida. Pode entender isso, né? Xanxerê, só para falar então e corroborar aí contigo a respeito dos números. Hoje, Xanxerê, meu caro amigo Paulo Munarete, nós temos aí 28 bairros, nós temos um distrito, né, e 16 comunidades. Esses são os números hoje em termos de bairros, distrito e comunidades aqui em Xanxerê. Então, quer dizer, trata-se de um município já grande o suficiente, né, em extensão, digamos assim, para que nós tenhamos sim transporte público. É necessário, é estritamente necessário que um município como Xanxerê tenha sim à disposição da população transporte público, né? Até mesmo por questão de segurança. Isso é importante. Então, obviamente que nós estamos entrando também em contato com a administração municipal, né, para saber aí como a que pé anda essa situação. Eu só peço uma pausa para ti aí, Paulo Munarete, porque a Karina também tem mais informações aqui, Karina. Olha só, Paulo, Fernando, na semana que vem, então, a gente vai ter os novos proprietários tirando dúvidas, todas essas questões aqui na Superdifusora. A gente está em contato, eles já retornaram, a gente está agendando já para, é claro, trazer essa questão, né? Uma questão muito importante. A Superdifusora, que é claro, é a rádio do povo, está preocupada sempre com essas questões, e a gente está em busca desse pessoal. Vamos trazer ele aqui e vamos solucionar esse problema também. E como é bom ter alguém, né, Karina, que também está antenado junto conosco aí com os anseios da comunidade, como o doutor Paulo aí, que traz esse tema à tona. Isso é importante, né, que também faz com que a gestão pública perceba essa necessidade, né, e a população seja ouvida e a melhor solução possível seja trazida e trabalhada nesse momento. E a melhor solução possível nesse momento não é outra senão possibilitar à população xanxerense o transporte público. Nada mais justo, né, doutor? Isso é justo. Eu queria, antes de terminar, Karina e Fernando, roubar mais um minuto de vocês. Fica à vontade, fica à vontade. Eu quero virar a minha câmera aqui, tá? Eu quero virar a minha câmera para um detalhe que chama atenção, e muito. Gente, estou aqui na frente do meu cafofo, que eu sempre falo do meu cafofo. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui, gente. Que emaranhado, hein? Que emaranhado, hein? Claro, tem um ninho de pomba aqui do lado, ó, um ninho de pomba aqui, ó, ninho de pomba, tem um ninho de pomba aqui, ó, lá, olha ela lá, ó, tá vendo ela lá? Olha que lindo lá, olha que linda a pombinha, tá lá no ninho, ó. Mas, ó, meus amigos, por favor, né, gente, eu não sei qual é a ideia de todos esses tipos de fios aqui na cidade, gente. Tá certo que toda empresa que você tem uma empresa hoje, que você bota uma empresa aí na cidade, e não sei quantas são de internet, a obrigação é botar um fio. Tudo bem, gente. Aí tem fio, tem fio de internet, aí tem fio de telefone, aí tem fio de energia, tem fio não sei mais do que, aí não, é complicado, né? No outro, eu tô falando aqui, ó, bem no centrão.
do meu tapu. Aqui já deu, ali num desses postes, já deu fogo, inclusive, sabe? Certo. Uns 2 anos atrás já pegou fogo num poste aí por causa desse tipo de coisa aqui, ó. Uhum. Tá? Olha aí, ó, sabe? Eu não sei, tem autorização, tem determinação legal, tá, tudo bem, gente, só que eu não sei. Qual as regras para isso, né? Um momento que a gente vai estar que nem a favela lá do Rios. A gente vê lá 200 mil fios aí, né? Misericórdia. Olha como é que tá isso aqui, gente. Olha a poluição. Uhum. Olha a poluição visual. Né? E não sei se tu consegue ver aí a nossa lua. A lua tá linda, gente. Não sei como é que tá aí. O céu de Xanxerê hoje está excepcional, né? O céu de Xanxerê hoje está muito lindo. A lua no meio dos fios, não sei se aparece por aí. Tá aparecendo, estamos vendo aí. Mas tá aqui. Sensacional. Então, assim, falei do transporte, falei dos fios, porque eu tenho que falar dos fios realmente. A nossa... Doutor Paulo, só aproveitando esse assunto, o senhor que é uma pessoa também que conhece vários cantos do mundo, né? É uma pessoa que tem o privilégio de viajar quando possível. Nós temos já realidades em outros países, de que toda essa problemática de poluição visual, como os fios e o risco até mesmo de mau contato, do mais de explosões, ele foi drasticamente reduzido porque se optou e se encontrou tecnologia suficiente para fazer toda essa instalação de maneira subterrânea. Né? Existem países que já estão fazendo isso e olha, isso resolve o problema, primeiro, de poluição visual, segundo, a questão de riscos, né? De contato, de explosão, de fogo, aquela coisa toda, né? Eu vou te contar uma notícia. A minha preocupação é tão grande sobre os fios que eu quando de uma reunião que teve, inclusive com o próprio Ministério Público, né? Certo. Isso é questão de uns 4 anos atrás, assim, eu questionei sobre os fios. E o promotor da época que foi embora aqui de Xanxerê, ele disse que só existe uma solução e a coisa mais fácil do mundo, né? Quando você coloca os novos empreendimentos, seja em qualquer localidade, vamos pensar em Xanxerê. Certo. Novos loteamentos, por exemplo. Da obrigatoriedade de os fios ser subterrâneo. Acabou o problema. Porque acabou o problema. No momento que você não coloca, você não consta, né, que os fios têm que ser subterrâneos, ou que os fios têm que ser de outro tipo, ou que tem que ter um poste diferente, coisa nesse sentido, né? Os novos terrenos aí, os novos loteamentos, vamos falar assim, isso acontece, vai acontecer. Aí, automaticamente, quando estivesse no plano de governo, ou nas diretrizes do município, que eu também, vou ser bem sincero, não entendo muito nessa área administrativa, né? Se fosse consignado isso, meu amigo, isso aqui não existiria nos bairros, começaria pelos bairros, tá entendendo? Perfeito, perfeito. Como você disse, eu que eu viajei, tive o prazer de viajar pela Europa, e digo pelos Estados Unidos também, muitas vezes a gente analisa certas coisas, né? Sim. Analisa certas coisas, né? E a gente vê realmente que uma dos problemas é a fiação. E ela é toda ela subterrânea. Não só isso. Além disso, tem os postos de combustíveis que são subterrâneos. Existe muita coisa por baixo da terra que é feita, né, para que isso não aconteça. Não tenha esse problema visual aqui, sabe? E vou ser bem sincero, eu vou dizer aos amigos que estão nos assistindo, sabe? Eu tenho por princípio dizer às pessoas que me conhecem que existe uma nuvenzinha negra em certos casos. E que essa nuvenzinha negra, se você deixar ela num canto, um dia ela vai aparecer, ela vai te jogar um raio. O que eu quero dizer com isso? Um dia vai acontecer algum problema, tá? Vai acontecer algum problema. Infelizmente, a gente fica só, né? Infelizmente, a realidade é essa. A gente fica só aguardando quando o pior vai acontecer, numa realidade como essa. Né? Acertou. Né? Claro que isso aqui a gente não está culpando ninguém, talvez exista até ordem judicial, né? Perfeito. Para que isso seja feito uma vez que faz uma, são obrigados a fazer todas. Mas os gestores devem tomar peito no sentido de dizer que pode ser feito alguma coisa. Pode ser feito, pode. É difícil, é caro. Aí é uma outra situação, né? Mas tem que ser feito para que melhore a situação do povo e principalmente que traga essa visualização melhor da cidade. Mas aí, só para encerrar...
Só para encerrar então, Paulo, aproveitando aí o seu conhecimento e a sua disponibilidade, mas aí entram situações complicadas, né? Porque veja bem, nós tínhamos, há anos já se vem estudando e temos países aí que dão exemplo nessa questão de sustentabilidade, por exemplo, quando incentivam, né, a questão da produção solar de energia residencial ou industrial, né? Aí quer dizer, aí tenta-se implementar isso no Brasil, começa-se a implementar esta ideia, começa-se a se difundir esta ideia de geração de energia renovável, né, como energia solar para as residências e indústrias. Aí o que a ANEEL começa a fazer? Começa a trabalhar um projeto, né, para taxar os produtores de energia solar. Quer dizer, se eu, a partir do projeto agora da ANEEL que está sendo estudado e estuda-se implementar isso, né? Quer dizer, se eu resolvo construir na minha residência e colocar lá um sistema, né, de produção de energia solar para reduzir o consumo de energia de hidrelétricas, né? Pensando, obviamente, na sustentabilidade, eu vou ter que pagar mais caro. Olha que interessante. Né? Quer dizer, é um país onde não se incentiva a sustentabilidade. É verdade. E tu vê, eu tenho isso aqui no meu escritório, eu uso no meu escritório, na minha casa, eu pago uma taxa super baixa. Olha aí. Sabe? E coloquei. Eu sou uma pessoa assim que eu posso dizer de cadeira os benefícios que eu tenho feito com o problema da energia, na energia solar. Né? Eu sou uma pessoa viva dizendo o seguinte, que é muito bom, é sensacional. Agora, veja bem, quando eu coloquei, e se eu estiver falando bobagem, depois alguém aí vem e diga que eu estou falando bobagem. Tá? Quando eu coloquei, havia o sentido de você ficar guardada a energia. Perfeito. Tá entendendo? Hoje não existe mais isso. Hoje tu gasta o que tu tiver no mês, tu gasta. O que se você não tiver, não gasta, você não pode mais usar. Aí fica para quem isso? A energia para onde vai? Para onde vai? Quem está utilizando? Energia sobressalente? Pois é. Aí você tem que gastar no mês a energia. Tá? Então é uma situação bem estranha que você... E aí agora vem esse lance aí das sobretaxas, né? Que para mim é um absurdo também. Você está despoluindo, vamos assim dizer, né? Perfeito. Você está usando energia verde que todo mundo prega. Por que não? Por que não? De vez de você retirar subsídios ou você aplicar mais taxas, você ajudar esse pessoal a entender, o pessoal do campo com o biodigestor, né? Nós temos aí pessoas que falam maravilhosamente sobre grande quantidade, principalmente dos agricultores, e a gente viu que eles não usam isso. Então, a gente não entende. Parece que a gente dá um passo atrás, não é isso mesmo, Fernando e Karina? É isso mesmo, veja bem, agora a ANEEL, por esse viés, por esse tipo de pensamento, está pensando assim, bom, agora nós podemos taxar o uso do sol. Olha que beleza, né? É que nem aquele eu sou dono da lua, né? Sou dono da lua, mas que barbaridade. Lua, realmente... Realmente, realmente é difícil imaginar, né? É difícil imaginar que rumo teremos no nosso país aí se continuarmos com esse tipo de decisão, infelizmente. Doutor Paulo, olha, teríamos vários assuntos aí a discutir, né? A falar nesse momento, mas infelizmente nosso tempo é curto e nós imensamente agradecemos mais uma vez a sua disponibilidade, viu? Opa, estamos aí. Obrigado, gente. Um abraço para vocês. Valeu, Paulo Mularete, difusora na comunidade. Olha quantos assuntos importantes, né, Karina? Foram debatidos nesta intervenção hoje importantíssima do Dr. Paulo Mularete trazendo difusora na comunidade. Vários assuntos importantes. Falamos aqui sobre transporte público, o anseio da comunidade, né? Um anseio importante da comunidade xanxerense, que já estamos em contato, inclusive, com a nova empresa, com a gestão municipal de Xanxerê, para dar uma resposta a respeito desse assunto. Falamos sobre instalações elétricas, né? As redes de distribuição de energia elétrica que estão esse caos aí também aqui em Xanxerê, realidade que a gente até outrora via apenas em comunidades aí do Rio de Janeiro e São Paulo, e agora parece-me que estamos também vivendo essa realidade em municípios como Xanxerê, e a questão, né, da ideia de se taxar a luz solar. Olha só que interessante, né? Quer dizer, não se sabe mais como prejudicar aí, estão encontrando ou buscando encontrar novas formas de prejudicar o bolso do brasileiro. Realmente, vários assuntos importantes tratados nessa manhã, né? E olha só, Fernando, você tocou agora num assunto